A dor do abandono em animais não humanos pode se manifestar de duas formas principais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Lauren da Silva, sou formada em Medicina Veterinária. Hoje eu não atuo mais como médica veterinária, apenas como terapeuta holística, multiespécie e multidimensional. E eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão do abandono, porque muita gente traz questões de comportamento para mim. Mas o que vocês precisam entender é que muitas questões de comportamento são causadas por feridas da alma. Elas incluem o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça. E isso é sentido pela alma, é sentido a nível inconsciente, sem controle consciente do que se está sentindo. Na questão do abandono, a gente vê dois principais comportamentos que acontecem com os nossos queridos pets. E eles são percebidos muitas vezes desde quando são filhotes. Mas vocês vão entender que existem nuances de diferença entre eles. O primeiro caso é o cão, ou o gato, ou até mesmo o cavalo, o periquito, que é agressivo desde filhote. Agressivo não, muitas vezes, mas é antissocial. Ele é um cão muitas vezes um pouquinho mais medroso. E o que muita gente não fala é que os nossos pets também recebem influências ancestrais. De tudo que os nossos ancestrais passaram, isso fica marcado no DNA. Além disso, quando a gente puxa um pouco mais para a visão estelar, né, da parte de sementes estelares e tudo mais, o RNA, ele traz as informações de outras vivências que tivemos, em outros lugares, que não seja apenas o planeta Terra. Também entre encarnações, porque a existência continua quando você termina a encarnação e aguarda uma nova encarnação. Mas o ponto não é esse. O ponto é que muitas vezes o filhote que está ali numa família, né, do pai, da mãe, de biológicos, aquele filhote está recebendo a influência deles também. Se em algum momento eles se sentiram abandonados, desamparados, pode ser que esses registros sejam passados para o filhote. E esse filhote acabe, por algum motivo, principalmente dele mesmo, ou seja, tem uma afinidade energética com aquele assunto, acabe desenvolvendo mais do comportamento relacionado àquela dor. No caso do abandono, né, a gente tem esses dois comportamentos e eu estou aqui falando agora, nesse momento, da parte da antissocialidade, antissocial, né, ligando um pouco mais para a agressividade também, porque tanto o medo quanto o agressivo em si, eles atacam. A diferença é que o animal medroso, ele é um pouquinho mais desconfiado e você também não pode confiar nele. Para quem não conhece esse animal, né? Mas o agressivo, ele é agressivo desde o início. Ele não vai mostrar que ele tem medo. Ele vai vir para cima com tudo e não vai largar. Enquanto o medroso, ele ataca, mas ele ataca como primeira defesa, para que ele não seja atacado depois. Ele é aquele cão que ataca, o gato que ataca e já foge. Mas independente da situação, nesses casos, o que está acontecendo a nível inconsciente nesse pet? Eu preciso ser agressivo para me defender da dor do abandono. Eu preciso estar nessa defensiva para que eu não seja abandonado e sinta essa dor novamente. No nível inconsciente que está acontecendo isso. E aí, muitas vezes é um comportamento que é reforçado pelos próprios tutores por meio da rejeição, que é outra ferida de alma que muitas vezes está acompanhando a dor do abandono. Porque é um animal já mais agressivo, é um animal um pouco mais arisco, que não vai com todos da família, dos humanos, né? E aí acaba que vai sendo rejeitado aos poucos. E vai fortalecendo a dor do abandono e a dor da rejeição. E aí cria-se uma bola de neve. Porque aquele comportamento agressivo, ele vai crescendo. Ninguém tá podando desde a raiz esse comportamento agressivo. Muito pelo contrário. A omissão dos tutores em controlar esse comportamento está fortalecendo esse comportamento. Assim como no segundo caso, que é o caso do pet, que ele é muito carente, o comportamento de carência que é reforçado pelos tutores acaba gerando uma bola de neve também, porque não foi podado desde a raiz essa carência.
Muitas vezes é justamente aquele animal que a gente quer o tempo todo com a gente, porque ele vem com a gente, ele quer estar junto, ele mostra a necessidade, e o nosso ego adora quem mostra a necessidade, né? De que nós estejamos ali por alguém. Então, nesse momento, com alguém que a nossa mente já foi programada para ver como menor que nós, como pequeno, como coitadinho, como coitadinha, inconscientemente a gente reforça esse comportamento, pegando mais no colo, levando para todo canto da casa. Não deixa o bicho ser bicho. E aí, a longo prazo, se torna uma ansiedade de separação. É aquele animal que não pode ficar sozinho em casa. É aquele animal que o tutor não pode ter privacidade. É aquele animal que o tutor traz alguém para casa, ou é um tutor casado, uma tutora casada, e não consegue ter privacidade. Ele começa a chorar, ele começa a se desesperar. Ou, muitas vezes, ele tem ciúmes também, junto. E o ciúmes normalmente está principalmente ali na primeira situação, do animal mais agressivo. Mas, nos carentes, também tem ciúmes. Exatamente porque muitas vezes o carente, ele tem muito mais medo. Enquanto o agressivo, ele pode ser só agressivo. O carente, ele muitas vezes tem o medo do abandono, de forma mais consciente. E aí manifesta mais. É aquele pet que ele morde e já foge, que sai correndo. É aquele que late e sai correndo, vai para trás do tutor, da tutora. Ele é carente e medroso, porque ele está consciente que ele tem esse medo do abandono. Enquanto o caso número 1, do agressivo, muitas vezes ele não está consciente que ele tem esse medo de ser abandonado. Fica lá guardadinho. Sabe aquela imagem do iceberg? A ponta do iceberg é o consciente e o resto é o inconsciente. É nesse sentido. E como que a gente pode trabalhar isso nos nossos pets? Primeira coisa, não reforce esse comportamento. Entra com adestramento, de preferência, e a minha indicação sempre vai ser com reforço positivo, com alguém que tenha abertura para a prática das terapias holísticas complementares, porque daí a gente pode entrar junto com a comunicação intuitiva, com os florais, com a mesa radiônica, essa aqui é específica, tá, gente? Para 5 feridas da alma. Então, ela pega abandono, pega rejeição, traição, humilhação, injustiça, também atende humanos, tá? Isso aqui eu tô adaptando, inclusive, na verdade, para animais, para atender animais. Mas eu tô tendo resultados incríveis com ela, inclusive para animais. A gente pode entrar junto, tá? De preferência, a reharmonização frequencial, porque ela vai trabalhar programações mentais e desprogramar essas programações e reprogramar, trazendo programações benéficas. Essa mesa radiônica, ela também traz questões de empoderamento, poder pessoal, amor próprio. Ela fortalece essa energia dentro de nós, para que nós tenhamos empoderamento perante a vida. E a dor do abandono, ela faz com que a gente perca muitas oportunidades. Nós, seres humanos, mas os pets também perdem oportunidades. A socialização, ela faz parte do bem-estar animal. Estar em contato com a própria espécie e com outras espécies socializando faz parte do bem-estar animal, faz parte da saúde. E para humanos também. Então, temos a mesa radiônica das 5 feridas de alma. Falei do adestramento para vocês. Veterinário comportamentalista, né? Médico veterinário comportamentalista. Que muitas vezes pode ser necessário ali, por exemplo, em caso de agressividade, né? Uma medicação psiquiátrica, né? Para dar uma acalmada. Pode ser que só o floral dê conta, mas às vezes precisa de uma medicação um pouco mais forte, né? O floral, ele não é considerado como uma medicação, né? Pela medicina convencional. Mas pela medicina integrativa é. E ele é mais sutil a ação dele, né? Então, às vezes, acaba precisando de uma medicação um pouco mais forte, né? Lembrando que os animais não humanos, eles espelham os humanos da sua família. Então, se os tutores são abertos às coisas, você vai ter um pet, com certeza, que é aberto a coisas diferentes, né? A questões estelares, tratamentos estelares, ou simplesmente ao reiki, ou mesa radiônica, e assim por diante. Mas se os tutores não são abertos, vai ser um pet que é um pouquinho mais carrasquinho pra gente trabalhar. Que aí ele também vai ter muitas crianças.
né? É a lei do espelho, gente. O que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Então, eu falei da reharmonização frequencial, que ela também vai trabalhar a limpeza emocional, a mesa também vai trabalhar, mas a reharmonização é um pouco mais profunda, né? Então, ela vai trabalhar isso, ela vai trazer também empoderamento de forma mais ligada a uma conexão com a própria consciência superior, com o eu superior, com a própria divindade que existe dentro de si, então, com o próprio Deus dentro de si. E além disso, a programação, né, as programações mentais ali vai ser o principal uso dela nessa situação, pelo menos a forma que eu vejo. Claro, gente, eu tô falando aqui de forma generalizada, mas eu vou adaptar todas as ferramentas que eu tiver para aquela situação. E no momento eu vou saber qual que é a melhor ferramenta para aquela situação também. Que entra a questão financeira, entra a questão também do que aquela alma precisa para tratar isso, né? Não é simplesmente, eu tenho harmonização, vou usar ela. Não. Eu tenho outras ferramentas também. Qual que é a melhor nesse momento? Né? Teve um caso que chegou para mim hoje que veio a frequência arco-íris. A frequência arco-íris é uma ferramenta que ela faz limpeza de memória celular energética. Então, a gente tem o DNA energético também no nosso corpo espiritual, no corpo etérico lumínico. Então, tudo que a gente vive também fica nesse DNA energético. E é justamente por meio desse DNA energético que cristaliza, materializa no DNA físico, material, tudo que a gente viveu. Por isso que é passado dos ancestrais para os descendentes, o que eles vivenciaram. Se eles não deram conta de curar algo, né? Quando eles não contam, eles não passam, normalmente, a menos que seja necessário. Então temos isso, temos o Reiki Karuna aqui também, que trabalha com a energia da compaixão, mas nesse caso, como ele pega um pouco mais de comportamento, né, questão mental junto, eu gosto de associar ele com outra coisa. Tem um caso, por exemplo, que ele é um cão mais arisco, né, e ele tava destruindo tudo também na casa da tutora, e o que veio do campo dele foi a reharmonização frequencial com o Reiki Karuna aqui junto, e a mesa radiônica para ele. E aí de brinde veio também outro tratamento ali um pouco diferente também. Então, como eu falei, eu adapto, tá? O Reiki Karuna aqui, ele é a energia da compaixão. Ele tem uma ferramenta dentro dele que é só de enviar amor incondicional, de ativar amor incondicional. Mas ele também tem ferramentas, símbolos dentro dele que trabalham a criança interna também. E é legal, claro, também a mesa radiônica junto do Reiki Karuna aqui, para uma complementar a outra. No caso desse paciente, né, ele tá com a harmonização frequencial junto do Reiki Karuna aqui, complementando com a mesa radiônica e tá, olha, sendo bem interessante o resultado, gente. Tá sendo bem legal de acompanhar. Existem outras ferramentas, sim, os florais também para complementar, né, outros sistemas de Reiki, apesar que eu falo que o Reiki Karuna aqui, mas eu deixo em aberto o que vier também, né, dos outros sistemas. E eu acredito que são os principais com os quais eu trabalho, que dá pra fazer uso aí né, pra gente trabalhar essa questão da dor do abandono. A comunicação intuitiva é interessante? É, para complementar, não como primeira ferramenta, né? Até chegou um caso para mim, justamente esse da frequência arco-íris, que ela me pediu a comunicação intuitiva, mas o campo dele não estava pedindo a comunicação intuitiva. O campo dele estava pedindo justamente o tratamento de uma vez por todas. Porque a comunicação intuitiva, nesse tipo de situação, que é uma situação mais crônica, ela vai só atrapalhar, ela vai só enrolar. Quando na verdade já podia estar aproveitando aquele dinheiro do tutor e aquele tempo para entrar com o tratamento. Gente, tempo é dinheiro, tá? Inclusive para a alma, né? Cada segundo aqui é extremamente valioso para nossa alma, porque aqui é tudo muito rápido. Parece que não, mas é extremamente rápido. Então eu prefiro meio que priorizar os tratamentos nesses casos mais crônicos, exceto quando são filhotes que já estão apresentando certos padrões de comportamento. Daí eu procuro saber o que aconteceu para entender como que eu vou trabalhar e tratar. Na comunicação intuitiva que eu faço, que é terapêutica, eu já vou fazendo algumas desprogramações mentais, eu já vou limpando o campo, já vou fazendo alguns tratamentos, algumas ativações também para potencializar a comunicação intuitiva. Porque a comunicação intuitiva que eu faço é meio psicológica, né? Eu faço uso de ferramentas da psicologia, das terapias, né, psicológicas, dentro da comunicação intuitiva. E junto eu faço algumas ativações de consciência, enfim, algumas coisas ali para potencializar mesmo, gente. Só que, em casos crônicos, não é a minha prioridade, a comunicação intuitiva, tá?
Então, queria falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouco mais sobre as outras feridas de alma também. Acompanhe o canal, que logo logo terá mais vídeos falando sobre as 5 feridas de alma, tá? A gente vai falar sobre os pets, sobre nós, mulheres, e os queridos homens também. Como que cada ferida ela se manifesta em cada parte aí específica que eu vou trazer para vocês, né? Cada categoria, por assim dizer. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta e compartilha com alguém que precisa, tá bom? Meu contato, vocês sabem, tá no link aqui do perfil, do canal, do YouTube, ou aqui embaixo também na legenda, tá bom? Beijo e fiquem bem!